Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para fazer parte desta equipa que vai falar ou que está a fazer já trabalhos na área da mobilidade, que é muito bem coordenada aqui pelo nosso colega João Moutinho. Obrigado pela vossa presença, mas acima de tudo, acho que estamos todos de parabéns, porque o CCG faz hoje 25 anos, portanto estamos a celebrar os 25 anos, e a vossa presença é um bom tributo a essa efeméride, que é uma efeméride feita de concretizações, de resultados, mas também de ambições e desafios. E um deles, que supostamente vamos falar agora, é precisamente o da mobilidade sustentável. O João falou, e muito bem, que... Sim. Okay. Certo, senão lá, tens razão. O João falou, e muito bem, que uma cidade pode-se... Enfim, o sistema complexo de uma cidade pode ter aqui uma analogia com o do corpo humano. E se o sistema nervoso central do nosso corpo pode ser substituído por um centro de operações e controle, enfim, que tenha hardware, software e, portanto, é toda uma infraestrutura tecnológica, se a sensorização que nós vamos ter nas cidades pode ser comparada, por analogia, com o sistema nervoso periférico que temos no nosso corpo, que permite que toda a informação chegue ao cérebro, então a mobilidade tem, para efeitos de analogia, o sistema circulatório de uma cidade é claramente a mobilidade, tal como no nosso corpo o sistema circulatório permite que o oxigênio e os alimentos cheguem às células no tempo e na hora de vida. E por isso, falar de mobilidade é falar daquilo que é das funções mais importantes de uma cidade, não só de uma cidade, se quisermos de um território, sendo que hoje falamos demasiado das cidades porque é óbvio que é nas cidades que estão a maior parte das pessoas. Na Europa já são mais de 50%, em 2050 serão à volta de 70% no mundo e provavelmente em 2100 esta percentagem subirá, porque na altura seremos qualquer coisa como 11 mil milhões de pessoas e o João Moutinho disse bem, 3 milhões de pessoas por semana saem do campo ou saem de ambientes rurais para as cidades. O que quer dizer que a pressão demográfica, por um lado, mas também a pressão dos serviços que a cidade tem para oferecer está aí e não vai diminuir, bem pelo contrário. O que significa que a sustentabilidade sobre este sistema circulatório que nós podemos designar por mobilidade tem uma pressão acrescida, tem um desafio acrescido. Cerca de 2/3 das emissões de gases de efeito de estufa decorrem da mobilidade, nomeadamente da mobilidade baseada em veículos movidos a combustíveis fósseis. Portanto, 2/3 desses gases de efeito de estufa vêm dos transportes, aquilo que nós vulgarmente chamamos de transportes. O que quer dizer que, se estamos empenhadíssimos, como eu espero que todos estejamos, em fazer um caminho, enfim, em direção àquilo que são os objetivos do Acordo de Paris, mas não só, sobretudo a um ambiente e a um planeta mais sustentável, não pelo planeta, porque o planeta tem 4.500 milhões de anos e por isso vai continuar muito para além de nós. O problema somos nós, é que o planeta pode continuar e nós não, se não formos efetivamente os tais cidadãos responsáveis e com comportamentos sustentáveis. E desse ponto de vista temos efetivamente que olhar para a mobilidade como um tópico, um tema, onde a sustentabilidade deve fazer parte do principal racional. O racional da sustentabilidade não é só, e no caso da mobilidade, transformar veículos movidos com motores de combustão interna por veículos elétricos. Bem pelo contrário. Até porque, do ponto de vista da mobilidade e desse sistema circulatório das cidades, em particular, basicamente estávamos a substituir apenas e só a fonte de energia que os fazia mover. Não estaríamos a fazer quase nada relativamente, por exemplo, aos fluxos de tráfego e aos problemas do estacionamento, aos problemas da ocupação do espaço, que com cada vez mais pessoas nas cidades se tornarão objetivamente mais complicados e, portanto, mobilidade sustentável não é de todo mobilidade elétrica. É um passo, é um caminho, naturalmente, ao nível daquilo que é a fonte de emissão e, portanto, transformarmos veículos com motores de combustão por veículos elétricos beneficia o ambiente na cidade, porque efetivamente diminui as emissões, mas vai provocar mais emissões nas fontes de energia. E, portanto, provavelmente vamos ter as nossas centrais elétricas, se forem de gás ou de combustíveis fósseis, a continuar a produzir mais emissões para produzir energia elétrica para alimentar os veículos. Portanto, aqui, nesta questão da sustentabilidade, tal como na questão energética, temos que ter muita atenção ao mix que, em cada momento e em cada país,
podemos construir para ter a tal mobilidade sustentável. Agora, o princípio é este. Eu aqui digo-vos, faço uma declaração de interesse, eu prefiro o Porsche, ainda que continuo a achar que o Tesla, como carro elétrico, é muito interessante. Pode, inclusive, ter upgrades de performance à distância e, portanto, nós, enfim, de manhã podemos querer ter mais potência no carro e fazemos um upgrade ao sistema e o carro é o mesmo, mas ele vai andar mais e vai ter melhores performances, porque eles, basicamente, são sistemas de tecnologias de informação com rodas e cada vez menos automóveis como aqueles que nós vulgarmente desconhecíamos. Talvez por isso eu continuo a preferir o Porsche, que é o meu carro de sonho. E o sonho que cada vez mais os responsáveis das cidades, e daqui a pouco vamos ter aqui um responsável da política de mobilidade na Câmara Municipal de Braga, o vereador Miguel Bandeira, estão hoje a pensar, e faz parte do racional de sustentabilidade que é possível endereçar à mobilidade, tem a ver com um dos tópicos, que é precisamente o da descarbonização. Estes números que aqui vos trago, de 370 mil veículos que por dia entram na cidade de Lisboa, significa que estamos a falar de cerca de 80% da população de Lisboa, que são à volta de 500 mil pessoas. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa como 80% de viaturas que acumulam com as pessoas que já lá estão e com os muitos veículos e com muitas centenas de veículos que já lá estão. O que quer dizer que a pressão, como há pouco vos dizia, sobre as cidades, não só dos habitantes que estão, mas sobretudo daqueles que afluem, e nomeadamente nos grandes centros, isso é crítico, provoca a necessidade óbvia de termos uma abordagem integrada à questão da mobilidade. E por isso, mobilidade sustentável, só para reforçar, não é mobilidade elétrica, sendo que a mobilidade elétrica é um dos pilares fundamentais da mobilidade sustentável. A questão da mobilidade sustentável, portanto, tem outras dimensões. Tem uma dimensão, obviamente, técnica e tecnológica, e o João há pouco dizia que nós somos tecnólogos, eu permito-me uma pequena, enfim, clarificação. Eu sou engenheiro e, por acaso, também uso tecnologia, mas normalmente uso mais inteligência, enfim, quando não estou distraído. Porque a engenharia é claramente uma atividade humana de transformação da natureza para bem da própria natureza, mas sobretudo do homem. Usando, obviamente, a inteligência e usando muita tecnologia, e desse ponto de vista, a sustentabilidade e a mobilidade sustentável têm que fazer apelo a essa tecnologia. O caminho para a mobilidade sustentável, enfim, há quem diga, e bem, e ainda há pouco estava a ouvir o secretário de Estado da Mobilidade, José Mendes. Não? Sorry. Ok, já podias ter dito. Bom, eu peço desculpa aos colegas que estão lá fora a ouvir, então vou fazer aqui mesmo. Bom, o caminho para a mobilidade sustentável tem, tipicamente, três níveis, três abordagens, ou pelo menos três dimensões que é preciso endereçar. Uma delas tem a ver com esta questão mais tecnológica e, portanto, uma abordagem muito do ponto de vista da digitalização. Tecnologia não só nos veículos, obviamente nos veículos, mas sobretudo tecnologia no planeamento, tecnologia na gestão, tecnologia na monitorização. E aí, nós, enquanto, aí sim, engenheiros da área tecnológica, e não só da área tecnológica hard, como aquela onde eu estudei, da mecânica, mas sobretudo também nas tecnologias de informação, temos, naturalmente, um papel muito importante a desempenhar. Digitalização é o caminho, é um dos caminhos, um dos pilares para este caminho fundamental para a mobilidade sustentável. Há uma outra dimensão muito relevante que tem a ver com a questão de usarmos de forma diferente os equipamentos, os veículos que nós hoje temos ao nosso dispor, designadamente as viaturas, e fazê-la de uma forma diferente daquela que temos feito até agora. A mudança de proprietários para utilizadores é, obviamente, a mudança que se impõe. Significa que temos que ter muito mais mobilidade partilhada do que mobilidade proprietária, porque aquela que nós hoje temos, que é essencialmente baseada em ownership, e por isso em propriedade dos veículos, aumenta a aptidão, aumenta a tendência a usarmos cada vez mais esses mesmos veículos. As estatísticas dizem que sempre que há uma mudança de titularidade na forma como usamos a mobilidade, basicamente
por cada viatura partilhada, podemos reduzir de 5 a 15 o número de viaturas próprias. Significa tirar das estradas numa relação de 1 para 5 ou de 1 para 15 no limite. Portanto, é naturalmente uma questão social, isto é, de comportamento, que impõe esta mudança de comportamento, ou melhor, este caminho para a mobilidade sustentável através de uma mudança de comportamento, mas que ela própria precisa de tecnologia. Não é só o paradigma Uber, enfim, que eu acho que já está relativamente disseminado, não só na questão da mobilidade, mas também o paradigma aplica-se a outras dimensões. A economia da partilha aplicada à mobilidade é um dos caminhos claramente indispensáveis para que esta questão da mobilidade sustentável avance. O contributo que as tecnologias de informação têm a dar para isto, creio que fui mais ou menos claro ao longo deste tempo. Enfim, as apresentações anteriores ainda foram mais elucidativas do ponto de vista daquilo que são as competências que é preciso mobilizar precisamente para que a mobilidade sustentável seja uma realidade. A mobilidade está ainda muito agregada ao mundo físico, não é? Nós temos, enfim, naquilo que são três etapas do processo de digitalização, já tratamos relativamente bem a dimensão da infraestrutura e das infraestruturas tecnológicas. Isso, enfim, do ponto de vista global, é algo que já está relativamente bem tratado. Estamos, neste momento, a intensificar a camada aplicacional, com as várias abordagens, mais do ponto de vista de middleware ou mais do ponto de vista de analítica. O passo seguinte do processo de digitalização é fazer chegar estas tecnologias digitais ao mundo físico, aquilo que era o mundo tradicional, que tipicamente não lidava com elas. Estamos a falar da mobilidade, mas podemos estar a falar da água, da energia. Enfim, a energia já há muito tempo que usa tecnologias de informação, mas estamos a falar de realidades do planeamento urbano, estamos a falar dos resíduos, enfim, podemos estar a falar de muitas outras realidades daquilo que são as utilities e as commodities que temos ao nosso dispor e onde as tecnologias de informação ainda estavam relativamente distantes não do ponto de vista da gestão e do controle, mas do ponto de vista da operação. E é aqui que o terceiro nível e a digitalização 3.0, se quisermos, está a precisar de ter um novo impulso e é também esta oportunidade que decorre para a mobilidade e onde nós, enquanto engenheiros do lado das tecnologias de informação, podemos efetivamente dar um contributo relevante. As boas notícias para o CCG e para aqueles que nos conhecem e gostam de nós, ou pelo menos aqueles que ainda não gostam, mas vão ficar a gostar, quando trabalharem mais connosco, são que o CCG já está nesta nova dimensão da digitalização 3.0, porque está, no âmbito da mobilidade, precisamente, envolvido em vários projetos. Não só um que daqui a pouco irá ser mais sinalizado pelo vereador da Câmara de Braga a propósito do Laboratório Vivo para a Descarbonização da cidade de Braga, onde nós temos um contributo muito relevante do ponto de vista da coordenação tecnológica, da intervenção e do desenvolvimento tecnológico, mas também ao nível da mobilidade e dos processos que estão associados à mobilidade, mas o João Moutinho sinalizou aqui algumas situações relacionadas com projetos na área do 5G, projetos de sistemas de informação e de bilhética para territórios aqui nossos vizinhos, como é o caso do Quadrilátero, enfim, projetos onde nós estamos envolvidos desde a concepção até, enfim, esperemos que também à execução, ainda que alguns desses projetos estejam em fase de planeamento. E por isso, esta dimensão de contributo do que o CCG tem para dar às cidades e, em particular, à dimensão da mobilidade, faz apelo a, digamos que, uma colaboração. Faz apelo a uma colaboração, como também já foi aqui há pouco dito, que é indispensável entre estes três tipos de atores que são fundamentais para a dimensão da mobilidade. Por um lado, a cidade, que é o território, é a plataforma, é onde nós nos movemos, maioritariamente, não só, mas também, e é o detentor, é o gestor desse mesmo território pelo mandato que os cidadãos lhe conferem e tem um conjunto de desafios, tem um conjunto de objetivos. Por outro lado, os operadores como elementos determinantes para a mobilidade sustentável, porque são os operadores que transportam as pessoas, em bom rigor, se evoluímos cada vez mais para modelos de mobilidade partilhada e, designadamente, de transporte público, e depois todos nós, enquanto elementos-chave da equação do desenvolvimento e da sustentabilidade. E, desse ponto de vista, não podemos, digamos que, pecar por omissão, não podemos saltar fora do jogo, porque nós, enquanto cidadãos, somos, efetivamente, o parceiro mais relevante. Sem prejuízo da cidade, como território, ter
não só o espaço, mas também o mandato político para a execução de um conjunto de políticas, é aos cidadãos que compete esta responsabilidade de querer uma mobilidade mais sustentável para termos um ambiente mais feliz e, portanto, para sermos também, enfim, melhores cidadãos e mais felizes naquilo que vivemos nas nossas cidades, nos nossos territórios e também uns com os outros. Muito obrigado. Muito obrigada, Engenheiro Carlos Neves.